Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Creis nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje a festa, então, a memória desta mulher que é muito conhecida de nós pelos outros textos evangélicos também. A família de Marta, com seu irmão Lázaro e sua irmã Maria, era um refúgio para nosso Senhor Jesus Cristo. Betânia, a cidade onde essa família morava, ficava nos arredores de Jerusalém. E são várias as ocasiões nos relatos bíblicos que Jesus ia à casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro para repousar, para descansar. Então, daqui nós tiramos o primeiro ensinamento. A hospitalidade é característica do cristão. O cristão que não é hospitaleiro, o cristão que, como a gente tem visto muito claramente, e vamos dizer assim, rasgadamente com o Papa Francisco, um cristão que não abre-se para acolher o outro, não é um bom cristão. E a hospitalidade, aí bem, ela vai ganhando contornos e contornos a cada cultura que o Evangelho então vai iluminando. Várias são as formas de receber o outro. Aqui no Brasil a gente faz de um jeito, na Europa é de outro jeito, mas geralmente, a família hospitaleira, a pessoa que é hospitaleira, geralmente, quase que perpassando todas as culturas, faz alguma coisa para que o outro possa comer, sentar-se à mesa, fazer-se companhia. Companhia é companes, comer do mesmo pão. Jesus ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro, porque lá ele sabia que tinha uma boa cozinheira, alguém com quem ele podia contar quando ele estava com fome e comia muito bem. Marta era uma delas. Aqui a gente tira a outra característica que eu gostaria de ressaltar, porque no outro evangelho que nós sabemos da história, de que Maria fica aos pés de Jesus e Marta fica preocupada por muitas coisas. Muitas vezes a gente contrapõe a atitude de Maria e de Marta, às vezes até dizendo que Maria, e de fato Jesus elogia, escolheu a melhor parte. Mas Marta está agitada, Marta está preocupada porque, como ela era tão hospitaleira e a responsável pela cozinha da casa, queria demonstrar o seu carinho por Jesus cozinhando, fazendo alguma coisa gostosa. Naquela hora, naquela ocasião, Jesus queria que as duas estivessem escutando os seus ensinamentos. Por isso, depois, Jesus acaba elogiando a atitude de Maria. Isso é importante, porque não basta apenas cozinhar bem, é necessário também conversar com quem a gente
recebe. Esse detalhe, às vezes, a gente também deixa um pouco transcurado. Como hospitaleiros que somos, cozinhamos muito bem, fazemos, mas depois eu como, depois eu fico com vocês, eu quero que você fique à vontade. Só que estar à vontade também é sentar-se à mesa e conversar com quem chega. Eu me lembro uma vez que eu fui numa família italiana que a senhora fez um jantar muito gostoso para mim e para um outro sacerdote que fomos trabalhar naquela paróquia. Já era uma senhora, também um filho um problema um pouco deficiente e tal. Depois que ela serviu aquele jantar muito gostoso, bem italiano, ela sentou-se à mesa, deixou a louça toda para depois. Engraçado isso, né? Deixou tudo para depois. Sentou-se à mesa e começou a conversar. Comigo, que era um padre brasileiro, e com o outro, que era um padre da Birmânia, lá do sul, do sudeste asiático. E aí a conversa foi indo e nós ficamos talvez umas 2 ou 3 horas a mais daquilo que era previsto, depois que já tínhamos matado a fome, vamos assim dizer. Então a gente descobre que Marta, ela demonstra o seu amor, o seu carinho por Jesus, não é? Recebendo-o bem. Leva um puxão de orelha, dizendo: olha, fica comigo, conversa comigo. Esse ensinamento a gente precisa também aprender de Marta. Por ela ser uma mulher prática, por ela ser uma mulher que demonstrava o seu carinho com a cozinha, e por ela ser uma mulher que respondia com muita facilidade, como nós ouvimos no Evangelho, e essa é a primeira das grandes profissões de fé de uma mulher a Jesus Cristo como Senhor, tu és o Filho de Deus. Por ela ter a resposta na ponta da língua, a gente percebe que ela era uma mulher muito rápida, era uma mulher prática, mas às vezes, como nós ouvimos no outro Evangelho que eu os fiz recordar, ela se perdia nessa praticidade e na contemplação ela deixava de lado o silêncio, o escutar, o fazer-se passivamente receptora dos ensinamentos do Senhor. Muitas vezes, essa praticidade nossa do dia a dia, por receber, que é exaltado, que é correto e que é bonito, e que a gente vê como traços claros em Marta, pode às vezes tocar a nossa realidade. E a gente quer fazer as coisas e esquecemos de nos aprofundar na intimidade com o Senhor Jesus. Basta demonstrar o meu carinho por Ele, mas Ele quer cuidar de nós, Ele quer acalentar nosso coração, Ele quer nos ensinar. E para isso, a gente tem que sair da cozinha, que é o local do trabalho, para ficar aos pés do Senhor, na sala, na companhia dEle. Oração e ação caminham juntas. Aliás, a palavra ação não contém oração, mas a palavra oração contém ação. Quer dizer que a ação, a atividade, a praticidade sem oração é vazia, mas a oração que leva a uma ação correta, aí sim ela é plena de sentido. Marta nos ensina, que Marta nos ensine, não é? A sermos práticos, a sermos rápidos, a sermos hospitaleiros, mas que o seu puxão de orelha não nos faça esquecer que precisamos estar na companhia dele, para chegarmos à conclusão de que aquele que a gente recebe é o Cristo, o Filho de Deus vivo, nosso Senhor e Salvador. Crês nisso? Sim, nós cremos. Não cremos apenas porque ouvimos, mas porque experimentamos e damos certeza de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar em pé e juntos façamos as nossas preces.